Conexões pretéritas da floresta amazônica com a Mata Atlântica. Oi. Você com certeza já deve ter ouvido falar em floresta amazônica e Mata Atlântica. Mas você já parou para pensar desde quando elas existem? Ou se elas sempre estiveram lá? Vocês sabem que tipo de florestas elas são? Descubra com a gente neste vídeo. Florestas tropicais. Primeiro, vamos falar sobre florestas tropicais. Elas são biomas localizados majoritariamente entre os trópicos e apresentam clima quente e úmido com elevadas taxas de pluviosidade. Essas florestas são importantes centros de diversidade, uma vez que, apesar de ocuparem apenas cerca de 6% da superfície do planeta Terra, elas abrigam aproximadamente 50% das espécies conhecidas. Florestas tropicais brasileiras. No Brasil, as florestas tropicais são representadas pela floresta amazônica e a Mata Atlântica, as duas maiores florestas tropicais da América do Sul que representam também 2 dos 6 biomas brasileiros reconhecidos pelo IBGE. Vale lembrar que os 6 biomas brasileiros reconhecidos pelo IBGE são a floresta amazônica, o cerrado, a caatinga, a Mata Atlântica, o Pampas e o Pantanal. A Amazônia é o ecossistema terrestre mais rico em espécies do planeta, e sua área abrange 6 países: Brasil, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia e Venezuela. A Amazônia brasileira abrange 59% do território do país e corresponde a 40% da área restante de florestas tropicais do mundo e 1/4 da diversidade terrestre. Além de seu papel na manutenção da biodiversidade, ela também atua na hidrologia, clima e sequestro de carbono do planeta. A Mata Atlântica é a segunda maior floresta tropical da América do Sul, chegando a ocupar originalmente 1,5 milhões de quilômetros ao longo da costa brasileira e tem como limites norte e sul os estados do Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, respectivamente. Atualmente, ocupa apenas 11,7% do seu território original no Brasil. Um ponto alarmante com relação a esta perda é o fato de a Mata Atlântica ser considerada um hotspot mundial uma vez que apresenta muitas espécies endêmicas. Assim, fica claro que o Brasil é o lar de 2 das mais importantes florestas do mundo. Unidas no passado. Apesar de atualmente separadas, ambas as florestas já estiveram conectadas formando uma floresta contínua que recobria quase toda a América do Sul em um passado não muito distante. Nesse período, o que conhecemos hoje como Cordilheira dos Andes nem existia ainda. Foi justamente quando essas montanhas começaram a subir, por conta de movimentos tectônicos, que essa floresta gigante começou a se separar. Com o soerguimento dos Andes, o clima foi se tornando cada vez mais árido na região central do continente, onde parte da floresta, antes contínua, deu lugar ao que chamamos de diagonal seca. Ela é atualmente composta pelo que conhecemos como caatinga, cerrado, Pantanal e o Chaco. Mas como podemos dizer que as florestas estavam unidas quando não temos uma máquina do tempo? Pois bem, hoje podemos encontrar vestígios, por exemplo, de organismos na diagonal seca que são característicos da Amazônia, da Mata Atlântica ou de ambas. Isso indica que em algum momento deve ter havido um contato entre as duas florestas. Esse momento pode ser estimado pela idade dos vestígios encontrados. Entretanto, mesmo depois da formação da diagonal da seca, essas florestas tiveram algumas conexões ao longo do tempo, conexões essas que chamaremos de corredores. Hipotetiza-se que houve 3 rotas principais de conexão no passado. 1. A Rota do Nordeste através das florestas do Nordeste do Brasil, que se daria pela expansão e deslocamento das condições climáticas do leste da Amazônia e norte da Mata Atlântica. 2. Pelas florestas de galeria do Nordeste do Cerrado, justificada pela expansão generalizada do clima da Mata Atlântica. 3. A Rota Sudeste e Noroeste através das florestas da Bacia do Paraná, Chaco úmido e Pantanal passando por florestas do Sudoeste do Cerrado. Devido à expansão principalmente das condições climáticas da região sul da Mata Atlântica. Evidências dessa conexão entre as florestas seriam dados de paleopólen, geológicos e filogeográficos, que mostram que a porção norte da Mata Atlântica é mais similar, em composição faunística, florística e genética, ao leste da Amazônia do que a parte sul da Mata Atlântica. Um estudo com dados filogeográficos de pequenos mamíferos de 2003 demonstrou a possibilidade da existência das 3 rotas.
Em 2013, um estudo do mesmo tipo com aves não só corroborou com a existência das três mesmas rotas, mas acrescentou: a rota sul seria a mais antiga e pode ter ocorrido ao longo do Mioceno, enquanto as outras duas seriam mais recentes e podem ter surgido ao longo do Plioceno e Pleistoceno. Estas aves são um dos exemplos deste estudo. O gênero Mackenziana é representado pelas borralharas e as borralharas assobiadoras, pássaros de 22 centímetros de comprimento e íris vermelhas, típicos da Mata Atlântica. A borralhara do norte e a borralhara ondulada, do gênero Frederiquena, por sua vez, são típicas da Amazônia. A existência de gêneros irmãos, exclusivos de cada uma das florestas, supostamente indica que havia uma comunicação entre os dois biomas, e quando a rota sul se desfez, aves com um ancestral em comum permaneceram isoladas a leste e oeste. Ao longo do tempo, seus descendentes acumularam diferenças o bastante para merecerem essa distinção taxonômica. Em 2015, a partir de nichos ecológicos, um estudo concluiu que as três rotas podem ter coexistido no período da última máxima glacial. Algo interessante é que muitos estudos filogeográficos sugerem a existência de apenas algumas dessas rotas, nunca as três juntas. Tal discordância pode ser explicada pelas tolerâncias fisiológicas das espécies estudadas, que não permitam o contato por todas as rotas existentes na época. Um estudo mais recente, de 2021, pesquisou a filogeografia de vários grupos de mamíferos e encontrou espécies que utilizavam uma das três rotas, espécies que utilizavam duas das três rotas, e admiráveis 50 espécies que utilizavam as três rotas, corroborando com a hipótese de que as três rotas foram contemporâneas entre si por um período de tempo. Neste vídeo, vimos um pouco sobre as florestas tropicais, principalmente sobre a floresta amazônica e a Mata Atlântica e as conexões que essas florestas tiveram no passado. É interessante pensar qual o papel dessas conexões do passado entre a Mata Atlântica e a floresta amazônica. Vamos usar como exemplo esse belo gamba. Nesse painel que pode ser encontrado no artigo de Machado, de 2020, podemos observar que as populações desses gambás da Mata Atlântica e da Amazônia foram separadas aproximadamente há 1,4 milhões de anos atrás, quando a Amazônia e a Mata Atlântica já eram florestas diferentes. Apesar de hoje haver gambás no Cerrado, a filogenia demonstra que a população desse bioma é mais recente relacionado com os gambás da Amazônia. Além disso, pela população mais antiga estar no norte da Amazônia, podemos pensar que provavelmente sua origem é amazônica e os Marmosa murina desceram até a Mata Atlântica através de uma das rotas de conexão. O que isso nos diz afinal? Além de nos contar sobre a história dessa espécie, através desses estudos podemos entender que as rotas de conexão entre a Amazônia e a Mata Atlântica, mesmo após sua separação, tiveram um importante papel na diversidade dessa e de várias outras espécies das florestas tropicais brasileiras.